O Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, o IPCA, que mede a inflação do Brasil, fechou 2021 em 10%. Os preços dos transportes, habitação e alimentos foram os que mais pesaram, segundo o IBGE, que divulgou os índices hoje. Nós vamos saber mais detalhes com o Pedro Kislanov, ele é gerente do IPCA. Pedro, seja bem-vindo, obrigada pela sua participação aqui conosco. Oi, boa tarde, Raíssa. Eu que agradeço o convite aí de vocês. Obrigada a você. Pedro, em 2020 esse índice fechou abaixo de 5%, nesse ano já passa de 10%. Por que essa diferença? A gente teve um 2021 bem diferente, né, do que foi 2020, e o principal fator de diferença foi justamente o grupo dos transportes, em particular aí os combustíveis acabaram pesando bastante na inflação de 2021, sempre lembrando que a gasolina é o item de maior peso dentro do IPCA, né? E a gente teve uma alta da gasolina de quase 48% agora em 2021. Além disso, a gente teve também uma pressão da energia elétrica. Esse ano tivemos uma crise hídrica, foram acionadas bandeiras tarifárias com cobranças cada vez maiores, né? E a gente terminou o ano também com uma energia elétrica mais de 20% mais cara, né, em relação ao ano passado. Então, foram dois fatores que pressionaram não só o IPCA, não só diretamente, mas também indiretamente, né? Porque a energia elétrica afeta o custo de produção, os combustíveis afetam o custo de frete, tudo isso acaba contaminando aí os outros produtos que compõem o IPCA. Os grupos analisados, então, transporte vem em primeiro lugar, depois vem habitação, energia elétrica e botijão de gás está incluso também em habitação. Como se comportou esse produto ano passado? Sim, sim. A gente teve uma alta de transporte de mais de 20%. O segundo, como você falou corretamente, foi a habitação. E além da energia elétrica, a gente teve uma alta aí de quase 37% no gás de botijão. A gente vem tendo altas consecutivas no preço do gás de botijão, na verdade, desde junho do ano passado, né? E agora nós tivemos a 19ª alta consecutiva nos preços. Então, cada vez que o preço do GLP é reajustado nas refinarias, isso acaba sendo repassado para o consumidor final. E foi, junto com a energia elétrica, um dos itens que mais impactou aí o grupo de habitação. E quando a gente fala de habitação também inclui aluguéis, valores dos imóveis? Sim, inclui também o aluguel residencial, né? Esse item não ficou tão alto assim em 2001 como a energia elétrica e o gás de botijão, porque na verdade a gente está vivendo um cenário ainda em que a renda das pessoas está comprimida, né? Inclusive pela própria inflação. Então não tem tanta margem assim para você conseguir reajustar os preços dos aluguéis, né? Então ficou bem abaixo dos outros dois. Tá certo. Agora eu queria que você detalhasse para a gente a parte de alimentação e bebidas, que teve uma alta aí de quase 8%, não é isso? Puxada essa alta principalmente por quais itens? A gente teve alguns itens aí que se destacaram, né, ao longo do ano, como foi o caso das carnes, a cebola, principalmente agora no final do ano, teve duas altas muito fortes também. Mas é importante a gente destacar que, apesar dessa alta de quase 8%, foi um resultado abaixo do que a gente observou em 2020, né, quando a alta foi de cerca de 14%. E, além disso, a gente também teve alguns produtos em queda dentro dos alimentícios, né, como foi o caso do arroz, e também da batata inglesa, que foram produtos que subiram muito no ano passado. O arroz foi junto com o óleo de soja, né, um dos que mais contribuiu para a inflação de 2020, teve uma alta de 76%. Então, a queda que a gente observou esse ano não foi suficiente para devolver a alta que a gente observou no ano passado. Certo. E aí, na parte de bebidas, que produtos você pode destacar para a gente? A gente pega a parte de bebidas, normalmente o agregado, né? Então, a parte de refrigerante, água mineral, cerveja. A cerveja, por exemplo, teve uma alta expressiva agora no final do ano, né? Não só por causa do aumento do preço do álcool, mas também do preço do vidro, né? Para a fabricação das embalagens, para a fabricação das garrafas, né? Em muitos casos. O que mostra. Bom, perdemos aqui o sinal com o Pedro, que trouxe aí os dados da inflação desse ano, e como a gente falou, voltou. Pedro, você me ouve? Perdão, ouço Tá sim, certo, travou estamos aqui, ao vivo, pode continuar. perdão aí. Eu estava comentando, na verdade, que um dos itens que a gente identificou alta dentro das bebidas foi a parte de bebidas alcoólicas e particularmente a cerveja, não só pela alta do preço do álcool, mas também a questão da garrafa de vidro, né? A gente teve alta de muitas matérias-primas ao longo de 2021 também,
Isso acabou influenciando não só o setor de alimentos, mas também vestuário foi muito afetado por conta da alta do preço do algodão, do couro também. A gente teve um efeito realmente sobre toda a economia. E aí, qual o papel da alta de commodities, da valorização do dólar em relação ao real para a nossa inflação? Exerceu um papel muito forte, já vinha acontecendo lá desde o ano passado, né? O real foi uma das moedas que mais se desvalorizou aí, em relação ao dólar. E com isso você teve um efeito principalmente sobre os bens industriais, né, que a gente chama. Então, a parte de eletroeletrônicos, equipamentos, itens de TV som informática foram muito afetados aí pelo câmbio. Esses itens, inclusive, fazem parte do grupo de artigos de residência, que foi o que teve a terceira maior variação em 2021, depois justamente dos transportes e da habitação. Muito bem, Pedro. Agora falando dos índices regionais, que locais, né, que estados tiveram as maiores altas e também os que não subiram tanto? Uhum. A maior variação que nós observamos foi em Curitiba, tá? Com uma alta superior aí a 12% em 2021. Isso aconteceu por conta da gasolina, né? Que foi, digamos assim, o vilão da inflação em praticamente todos os estados, mas em Curitiba ela foi superior a 50% essa alta. Tivemos altas também em outras áreas, como Vitória, Rio Branco. E o menor resultado que a gente observou foi em Belém, por conta da queda nos preços do arroz e também de um componente regional que é o açaí, que a gente só pega preços de açaí em 3 áreas, que são no Acre, no Maranhão e justamente no Pará também. E também tivemos uma inflação mais baixa comparada com as demais áreas aqui no Rio de Janeiro. Tá certo, Pedro. Bom, com base nesse último levantamento, é possível traçar algum cenário para 2022? É possível que esses 10% cresçam? Olha, a gente não tem como fazer previsões, né, nesse momento. A gente vai ter que aguardar o comportamento da inflação aí ao longo de 2022. A gente já tem alguns componentes, né, que devem permanecer, como é o caso da bandeira de escassez hídrica, que deve ficar até abril de 2022, mas realmente tem que aguardar. Os combustíveis o preço dos combustíveis vai ser determinante, né, para essa inflação, dos alimentos também, mas realmente só aguardando aí os próximos meses para a gente conseguir ter um cenário mais que seja mais fácil identificar. Tá certo. Muito obrigada, então, Pedro Kislanov, gerente do IPCA. Uma ótima tarde para você. Obrigado, Raíssa, eu que agradeço e boa tarde.